O objetivo desse vídeo é te mostrar que muitas vezes a gente julga uma questão de matemática como difícil lá na hora do Enem de forma errada, equivocada, só pela forma como a questão aparenta ser. Às vezes as questões têm aquelas alternativas com expressões grandes, com exponencial, com várias letras, ou então algumas fórmulas esquisitas e a gente já acha que é uma questão difícil, mas nem sempre é o caso. A recomendação é sempre deixar o mais difícil para o final. Se a gente julgar uma questão como difícil, só que na verdade ela era fácil, a gente pode perder essa questão por não ter tempo lá no final da prova. Eu vou te mostrar agora dois exemplos de questões que parecem ser difíceis, mas que na verdade são tranquilas de resolver, para que você possa ver como às vezes a gente é enganado lá na hora do Enem. É importante lembrar também, eu até falo isso na hora da resolução, que muitas das anotações que eu vou fazer no papel não são necessárias lá na hora da prova. Eu só tô fazendo essas anotações porque eu tô explicando para vocês. Mas são questões tão tranquilas de resolver que às vezes você nem precisa anotar nada. Essa primeira questão é de 2017, eu escolhi ela porque geralmente quando a gente vê uma questão com uma expressão dessa aqui, né, trigonométrica, com seno, cosseno, tangente e uma constante e mais de uma variável, a gente tende a ficar um pouco medroso em resolver aquela questão porque parece que vai ser difícil. Mas olha só essa questão, raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a sua superfície conforme a figura. Ele mostra que a figura, né, o Sol, uma linha e forma um ângulo X com a superfície do lago. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por L de X é igual a K vezes seno de X, sendo K uma constante, e supondo-se que x está entre 0 graus e 90 graus. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? É bem simples. Essa questão aqui ela envolve você saber o círculo trigonométrico, mas é bem tranquilo. A própria questão te diz que esse x ele só varia entre 0 graus e 90 graus. Então aqui a gente tem um valor mínimo e aqui a gente tem um valor máximo. E como ela é dada em função do seno, esses valores eles vão ter a ver com o seno desses ângulos. Qual é o seno de 0 graus? É só você lembrar aqui que o círculo trigonométrico, na hora da questão nem precisa fazer isso, eu estou desenhando aqui para mostrar para vocês. Esse vetor y aqui é o que dá o seno dos ângulos para a gente, e esse vetor x é o que dá o cosseno dos ângulos para a gente. 90 graus é essa abertura completa, é isso aqui, ó. 90 graus. 90 graus, o seno de 90 ele vai ser igual a 1. E a gente tem que lembrar também que o círculo trigonométrico ele tem raio igual a 1. Então o valor máximo do seno aqui nesse ponto, que é o de 90 graus, vai ser 1. Ou seja, o seno de 90 é igual a 1. E assim, gente, isso daqui é trigonometria básica. Depois que você estuda o básico de trigonometria, você sabe isso daqui de cor. E você inclusive decora que o seno de 90 é igual a 1. E você decora aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Então não é exatamente o problema. O valor máximo desse L de x vai ser K vezes 1, que é a inclinação máxima desse Sol. Quando ele está a 30 graus, que é o que ele está mostrando na questão, essa expressão vai ser a seguinte, L de 30 vai ser igual a K vezes o seno de 30. O seno de 30, se você lembrar daquela tabelinha do 30, 45 e 60 graus, você lembra que o seno de 30 é igual a meio. Então, L de 30 vai ser igual a K vezes meio. Essa daqui é a intensidade luminosa com 30 graus. E essa daqui é a intensidade luminosa com 90 graus. Essa intensidade luminosa de 30 graus equivale a quantos por cento da intensidade máxima? A gente tem K vezes meio e K vezes 1. Bora ignorar esse K. E aí a gente tem meio e 1. Meio equivale a quantos por cento de 1? A própria fração já diz, né? 50%, metade. 50%. Então a gente tem que a resposta da questão é a alternativa D. Eu sei que a maioria de vocês tem decorado aquela tabela do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, e também muitos de vocês devem saber que o seno de 90 é igual a 1, mesmo sem entender exatamente o círculo trigonométrico. Mas é importante mostrar que eu anotei essas coisas todas aqui porque eu estou explicando para vocês. Mas lá na hora da prova, você tendo essas informações, você faz de cabeça, não precisa nem anotar nada. Você sabe que o seno de 30 é meio e que o seno de 90 é 1, então se a função é dada em função do seno, né? Você sabe que meio é 50% de 1, então era só marcar a letra D, não precisava nem anotar nada. Essa outra questão aqui na mesma página também, porque às vezes a gente lê umas expressões dessa, acha que a questão é difícil e na verdade nem é tanto. Olha só como ela é rápida. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%.
Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual a 1? Olha só, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é toda vez que a questão está falando em crescimento percentual, a gente sempre tem que considerar que você tinha os 100%, que era o total de antes, 100%, que é a mesma coisa que 1, e você vai ter, né, adicionado o crescimento em porcentagem. Então, nesse caso, essa produção, ela vai crescer a cada ano 50%. Essa empresa vai crescer a cada ano, ela vai ter os 100% que ela já tinha e vai adicionar mais 50% desse total que ela já tinha. Esses 150% eu consigo chamar de 1,5. Por que 1,5? Porque ela tinha a produção inicial. Então, por exemplo, 8.000 unidades. Se eu multiplicasse 8.000 por 0,5, né, 50%, eu iria ter 4.000 unidades. Isso é uma queda, não é um crescimento. Agora, se eu multiplicar por 1,5, eu vou multiplicar primeiro por 1, né? Então eu vou manter as unidades que eu já tinha, os 8.000, e ainda vou multiplicar por 0,5. E aí eu vou ter 4.000. Ou seja, eu vou ter os 8.000 iniciais e os 4.000 de crescimento, ou seja, 12.000 unidades. E todos os anos essa empresa vai crescer 50%. Ou seja, no ano 1 ela é multiplicada por 1,5 porque ela cresceu 50%, e aí no ano seguinte multiplica por mais 1,5 porque ela cresceu mais 50%, e no próximo ano multiplica por mais 1,5 porque ela vai crescer mais 50%. Então, no final das contas, eu vou ter 1,5, que é a minha taxa de crescimento, elevada à potência T, né? Que T vai ser o número de anos. Então eu tenho 3 anos, é porque eu tenho 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Isso daqui é 1,5 elevado a 3, mas pode ser elevado a 4, elevado a 5. Isso vai depender da quantidade de anos que eu estou te falando. A questão, ela me pediu qual é a expressão que descreve esse crescimento dessa empresa. Então olha só, a produção em função do tempo, ela vai ser o quê? A quantidade inicial que eu tinha, que a empresa produziu, né? A quantidade inicial, que é 8.000, vezes o crescimento. Aí dava para a pessoa pensar assim, então vai ser vezes 1,5, que é a minha taxa de crescimento, elevado a T, né? Que é o tempo em anos. Não, nem tem essa alternativa aqui na questão. E por que não tem essa expressão aqui? Inclusive, se tivesse, muita gente ia errar. Porque a questão me perguntou qual é a função para T maior ou igual a 1. Então, no ano 1, ele me deu a quantidade de produtos produzidos naquele ano, que foi 8.000. Se eu te disser que essa daqui é a expressão, ela não vai descrever o que aconteceu. Porque se eu utilizar essa expressão, no ano 1, que eu sei que eu produzi 8.000 peças, eu vou acabar te dizendo que eu produzi 12.000. Porque eu vou colocar aqui T igual a 1, aí eu vou ficar com 8.000 vezes 1,5, isso daqui dá 12.000. O que está incorreto. Porque esse crescimento ele só aconteceu a partir do próximo ano. Então, se eu subtrair aqui desse T o ano 1, então colocar T menos 1, eu vou ter uma expressão correta, porque olha só, se eu te perguntar qual é a produção do ano 1, eu vou colocar aqui P para T igual a 1, vai ficar 8.000 vezes 1,5 elevado a 1, que é o T, menos 1. Isso daqui vai dar 0. 1,5 elevado a 0, assim como qualquer outro número elevado a 0, é igual a 1. Então vai ficar P do ano 1 vai ser igual a 8.000 vezes 1, ou seja, 8.000. Que é o correto aqui que a questão nos falou. E a partir do segundo ano vai continuar dando certo, porque eu vou ter P de 2 vai ser igual a 8.000 vezes 1,5 elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, eu vou ter 8.000 vezes 1,5, que vai dar 12.000. Ou seja, é essa expressão aqui que descreve o que está acontecendo. Ou seja, o resultado dessa questão aqui é a letra A. Lá na hora do Enem, você não vai precisar escrever isso daqui, ó, nem isso daqui. Você só vai raciocinar e vai chegar nessa expressão. Lógico, precisa ter o conhecimento básico de porcentagem, mas olha só o que essa questão pede. Ela me pede porcentagem e você entender um pouco de exponencial, de potenciação. Saber que 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 você pode colocar como 1,5 elevado a 3. Não é nada muito de outro mundo, até porque a prova do Enem ela não é muito aprofundada. Então acaba sendo uma questão
mediana, porque você precisa daqueles conhecimentos, mas na real nem é tão difícil assim. É diferente, por exemplo, daquelas questões de probabilidade, que às vezes elas parecem fáceis, porque tá lá, qual é a probabilidade de tal coisa acontecer. E aí você vai ver, e no final das contas você precisaria lembrar de uma regra de probabilidade muito louca, que nem é tão comum, e aí você vai acabar marcando o resultado errado, diferente dessas questões aqui, que parecem complicadas, mas não são. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já perdeu questão fácil, porque você achou que ela era mais difícil do que ela realmente era. Se você gostou do conteúdo, deixa um like. Se você vai fazer a prova do Enem 2021 e tá chegando agora aqui no canal, se inscreve no botão vermelho aqui embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!